Egito. Terra de mistérios. Desde que os primeiros vestígios da sua mais antiga civilização foram descobertos, tem sido um prato cheio para cientistas e pesquisadores. Esses estudiosos se mantêm em busca de respostas sobre essa cultura tão fascinante. No entanto, as descobertas que apresentaremos realmente surpreendem. Imagine descobrir coisas surreais. Foi exatamente isso que aconteceu no Egito, quando uma equipe de pesquisadores observou de perto e analisou uma múmia datada de mais de 2,3 mil anos, e se depararam com um coração de ouro. Desde então, a múmia foi batizada como Menino de Ouro. A descoberta rendeu à múmia uma sala no Museu Egípcio, onde será exibida. Mas não foi só isso. Surpreenda-se com os achados atualmente mais chocantes do Egito. Nos últimos tempos, uma série de descobertas continuam fazendo a atenção de pesquisadores permanecerem voltadas para o Egito. Entre as descobertas, coisas chocantes são vistas como para lá de estranhas. Múmia com língua de ouro. Os presentes dados às múmias, conhecidos como ofertas funerárias ou bens funerários, eram considerados essenciais para ajudar o falecido em sua jornada para o além. Os egípcios acreditavam que as necessidades do indivíduo continuavam mesmo após a morte, e que os objetos físicos poderiam ser usados ou desfrutados na vida após a morte. Em escavação no sítio arqueológico Oxirhynchos, no Egito, arqueólogos espanhóis encontraram tumbas de 2,5 mil anos, contendo restos mortais de duas pessoas com línguas de ouro. A descoberta, feita na província de Minha, foi anunciada pelo Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito. No lugar das línguas das múmias, estavam artefatos feitos de folhas de ouro no formato do órgão. Esses amuletos eram utilizados por embalsamadores no Antigo Egito, porque permitiam, segundo as crenças locais, que o falecido falasse com Osíris, deus do submundo, após a morte. O submundo no Egito Antigo era conhecido como a Terra Silenciosa. O próprio Osíris era chamado de o Senhor do Silêncio. Poços cheios de mãos. Arqueólogos encontraram 12 mãos decepadas em um antigo palácio no Egito, fornecendo a primeira evidência direta de uma prática cruel, conhecida como Gold of Honor, ouro de honra em tradução literal. Essa cerimônia envolvia o desmembramento público de guerreiros inimigos, e as partes decepadas do corpo eram exibidas como troféus. As evidências foram achadas em um pátio em frente à sala do trono do local, construído pelos Hyksos, entre 1640 e 1530 a.C. Este povo, vindo da Ásia Ocidental, estabeleceu uma dinastia no país, e creem que foram eles que introduziram o costume de cortar a mão direita dos soldados inimigos. Governantes futuros teriam mantido essa tradição, com inscrições em tumbas retratando consistentemente a contagem de mãos no campo de batalha, após grandes batalhas. O fato de que apenas os membros direitos foram identificados no palácio apoia a teoria de que eles foram removidos durante um ritual de tomada de troféus, e não como punição por um crime. Os pesquisadores acreditam que 11 foram cortados de homens adultos, enquanto um parece ter pertencido a uma pessoa do gênero feminino. Isso pode indicar que as mulheres e a guerra não existiam em mundos separados. A prática de amputar os inimigos os deixava eternamente incapacitados, de acordo com a visão egípcia religiosa da vida após a morte, na qual a integridade corporal era considerada vital para a sobrevivência. Por esse motivo, as inscrições nas tumbas que retratam suas guerras geralmente apresentam pilhas de cabeças, orelhas e órgãos genitais decepados. Embora esse tipo de prática seja conhecida a partir de inscrições e relevos de túmulos ou templos do Novo Império em diante, esta é a primeira vez que evidências físicas foram usadas para aprender mais sobre o procedimento,
e os indivíduos cujas mãos foram tomadas. Estátua gigante na lama. Cidade do Cairo. Mais especificamente na região de Mataria. Entusiastas e arqueólogos ficaram em êxtase ao encontrar uma estátua de aproximadamente 9 metros de altura, soterrada na lama de uma favela de Mataria. Por ser no mesmo local onde se encontrava a cidade de Heliópolis, que foi governada por Ramsés II, há mais de 3.000 anos. As chances de a obra ser uma representação deste faraó eram grandes. Porém, após uma semana de análises, no entanto, os pesquisadores estão certos de que a estátua não é de Ramsés II, e sim um outro faraó menos conhecido, Psamético I, que governou o Egito entre 664 e 610 a.C. Não seremos categóricos, mas há grandes chances de a estátua ser de Psamético I, disse o ministro de Antiguidades do Egito, Khaled El-Anani, à imprensa. Como o faraó em questão governou a região cerca de 600 anos depois de Ramsés II, o ministro atenta para outras hipóteses. Existe a possibilidade, ainda que pequena, que Psamético I tenha reutilizado e readequado para si uma estátua antiga do Ramsés II. Menino de Ouro. Para os antigos egípcios, o momento da morte representava muito em termos culturais. Com isso, sabe-se que era bastante comum que entes queridos falecidos fossem mumificados e enterrados junto a diversos bens preciosos, o que para eles, essa prática deveria lhes proteger durante sua transição para a vida após a morte. Uma múmia guardada desde 1916, e datada com mais de 2.300 anos, tem surpreendido egiptólogos por sua estranheza. Seus restos mortais permaneceram guardados por mais de um século, junto com dezenas de outros nos depósitos do Museu do Cairo. Tudo mudou quando uma equipe liderada por Sahar Salem, da Universidade do Cairo, decidiu verificar a múmia usando um tomógrafo. A tomografia computadorizada é uma ótima ferramenta para pesquisar muitos desses restos mortais, sem os danificar, permitindo aprofundar mais sobre a saúde, as crenças e as habilidades dos seres humanos na antiguidade. O resultado disso foi que na múmia foram encontrados um coração, língua de ouro e 49 amuletos, de 21 tipos diferentes, também feitos de ouro. A múmia, que tinha entre 14 e 15 anos, recebeu o apelido de Menino de Ouro, e passou por um processo de mumificação de alta qualidade, que incluiu a remoção do cérebro e de outros órgãos. Não havendo indícios de sua identidade, tudo indica que ele vinha de uma classe alta e que tinha aparente saúde. Os restos mortais do menino estavam protegidos por 2 sarcófagos. Do lado de fora, havia uma inscrição em grego. O interior era feito de madeira e o cadáver tinha na cabeça uma máscara dourada. Lâmpadas de Dendera. É possível que a energia elétrica existisse no Antigo Egito? A 595 quilômetros ao sul do platô de Gizé, fica o Templo de Hathor, em Dendera. O Templo de Hathor é um complexo religioso dedicado à deusa Hathor, que era considerada a divindade do amor, da maternidade e da música, construído durante o período ptolomaico, entre os séculos 3 e 1 a.C. Estima-se que o templo possui mais de 2.000 anos de idade, e é repleto de imagens e hieróglifos dos mais diversos, e a suposta lâmpada se vê como a mais espantosa delas. Isso porque 2 objetos retratados se parecem com lâmpadas com um filamento elétrico dentro delas. Além disso, há imagens de seres que seguram cabos que se conectam à lâmpada, enquanto uma corrente elétrica aparente flui para a iluminar. Essas representações têm levantado a hipótese de que a lâmpada de Dendera poderia ser mais do que um simples objeto decorativo. Algumas teorias sugerem que os antigos egípcios tinham conhecimento de eletricidade e teriam desenvolvido uma tecnologia para iluminar seus templos.
Outros especulam que as inscrições podem ser meramente simbólicas, representando conhecimentos espirituais ou míticos. O que presumimos é que os egípcios representavam imagens em escala de importância, ou seja, se as lâmpadas realmente existissem, poderiam ser menores, mas representadas maiores nos relevos. O mistério das lâmpadas de Dendera se somam aos mistérios relacionados à iluminação do interior das pirâmides e tumbas subterrâneas no Egito. Nenhum vestígio de fuligem de tochas ou velas foi encontrado naqueles locais. Como acontecia a iluminação desses ambientes fechados e com pouca passagem de ar para alimentar fogo? Inclusive, não seria importante a iluminação para a criação da arte nas paredes? Será que esses objetos representados em Dendera têm alguma ligação com isso? A descrição que parece mais coerente com a realidade daquela época, segundo alguns estudiosos, é que embaixo da estrutura, no desenho, fica um traçado que é chamado como flor de lótus de Dendera, que representa a vida e a renovação. O objeto que se assemelha a um bulbo da lâmpada seria o aroma da flor, e a cobra ou gameta no meio da lâmpada apenas ilustraria a fertilidade. E você, no que prefere acreditar? Se gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se em nosso canal. Um forte abraço e até a próxima inspeção.